Com muita alegria convidá-los a abrir a palavra de Deus no abençoado Evangelho de João. Hoje é o 16º sermão em João que nós estamos pregando. Chegamos ao capítulo de número 12 e foram 16 sermãos em João até agora. Convidá-los a abrir a escritura em João capítulo 12, a partir do versículo 1. Nós vamos falar sobre adoração. O tema do sermão hoje é oferecendo o melhor para o maior. João capítulo de número 12, quem encontrou diga amém. Vamos fazer uma leitura alternada até o versículo 11. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Porque não se vendeu esse unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Disse, pois, Jesus: deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isso. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali e foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Pai bendito, foram 4 dias, a tua voz permaneceu poderosa sobre a morte. Lázaro, ó Deus, é a prefiguração da tua autoridade. Lázaro é um sinal do teu poder. Mas Lázaro voltou a morrer. A beleza do Evangelho é que no 3º dia o Senhor ressurgiu e está entre nós nesta noite. Por isso nós te pedimos, permaneças conosco, falando ao nosso coração e ungindo os nossos lábios para que possamos propagar a tua verdade em nome de Jesus. Podeis sentar. Meus irmãos, que grande alegria. Chegamos a um texto onde Deus traz sobre o nosso coração o conforto e o consolo. O Senhor Jesus retorna à cidade de Betânia e João registra isso e registra nos detalhes. O objetivo de Jesus retornar a Betânia certamente era para celebrar aquele momento de alegria, de festa. Alguns estudiosos pensam e escrevem que o Simão que recebe Jesus, e isso acontece na casa de Simão, possivelmente era o marido de Marta. Isso não está escrito nem na Bíblia, nem na tradição judaica. Apenas alguns teólogos, por inferência, dizem isso. Porque Jesus está bem acomodado na casa. Lá está Lázaro e lá está Marta, e Maria entra com um vaso de alabastro, com unguento de nardo puro, e a Escritura diz que ela traz consigo uma rátel. Uma rátel é uma medida de 459 gramas de perfume. Gente, pode parecer algo de baixo valor, mas não é.
O perfume que Maria carrega nas mãos era um perfume natural de uma planta do Himalaia. Eles coletavam de uma planta que produzia folhas secas, e então essa planta produzia esse unguento perto do Tibete. Caríssimo, raríssimo. Para os irmãos terem ideia, cada grama era um denário. Com cada grama você conseguia pagar um trabalhador em Israel por um dia. Se era 459, então daria para pagar um trabalhador em Israel por mais de um ano. O que ela oferta a Jesus, o perfume que ela oferta a Jesus, era um perfume preciosíssimo. Pastor, e era comum as mulheres terem isso? Sim, era comum. As mulheres, elas passavam a maior parte de sua vida reunindo dinheiro, quando assim conseguiam fazê-lo, para comprar este perfume. Porque este perfume, ele era guardado para o momento mais especial na vida de uma mulher. E qual é o momento mais especial na vida de uma mulher solteira? O dia do casamento. No dia do casamento ela se banhava. Então, gente, banho de noiva ou dia de noiva não é de agora, né? Não é de agora. É claro que hoje o negócio está mais requintado, tem umas banheiras aí chique, né? Mas o dia de noiva é coisa antiga. E aí as mulheres se perfumavam com este perfume no dia mais especial de sua vida. Esse perfume, ele era intransferível. Esse perfume era para o dia mais especial. Maria compreende que o dia mais especial de sua vida não é o dia em que ela vai casar-se. Maria compreende que o dia mais especial de sua vida é o último dia em que ela vai se encontrar com Jesus. É o último momento que ela vai poder tocá-lo, vai poder ouvi-lo. E Maria faz uma manobra profundamente arriscada. No antigo Israel, uma mulher não poderia estar numa sala onde se estava servindo comida sem estar trabalhando. Ela precisaria necessariamente estar servindo, porque na sociedade patriarcal, e por que não dizer machista, a mulher sempre tinha que estar servindo enquanto os homens se banqueteavam sentados à mesa. No antigo Israel, uma mulher jamais poderia tocar um homem, e no pé, muito menos. Ela jamais poderia tocar o pé do homem. Havia uma desonra enorme em fazer isso. E ela toca o pé de Jesus. E parece assim estranho, porque ela derrama, né, o óleo na cabeça e enxuga os pés. Aí a gente fica dizendo, mas como é que pode? Como é que esse óleo caiu nos pés? É porque no antigo Israel as pessoas se sentavam de joelhos, irmãos. Tá? Então não se sentava igual o banquinho que a gente senta aqui no Ocidente. Elas se sentavam como ainda hoje no Oriente se sentam. Elas se sentavam ao chão e elas se sentavam de joelhos. De sorte que quando elas estavam sentadas, o pé ficava atrás. E quando a cabeça era ungida, o óleo descia sobre o pé. Por isso que ela então, ao ungir Jesus, o óleo desce para o pé do mestre. E aí ela faz uma terceira coisa que é uma quebra de paradigma terrível. Ela desata o cabelo. Uma mulher desatar o cabelo no primeiro século era sinal de loucura. Ela não podia fazer aquilo. Então ela sofre muitos riscos. E ela recebe muitas críticas. Não pensem os irmãos que ela recebeu crítica apenas de Judas. Porque Judas era um bichinho tão bom que estava pensando nos pobres. Oh, coração maravilhoso. Esse dinheiro dava para a gente ter vendido, esse perfume dava para a gente ter vendido, e dava para a gente reunir dinheiro e ajudar os pobres. Oh, filantropo maravilhoso, né? Filho do capeta, né? Era tão hipócrita que quando foi vender Jesus, vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Segundo o Êxodo, 30 moedas é o preço de um escravo aleijado. Olha só. Um escravo que não podia trabalhar valia 30 moedas. E ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. E agora está ele pensando nos pobres. Aí é por isso que João, quando vai registrar, João diz assim, ele disse isso porque era ladrão. Eu acho que João ficou assim atribulado, disse, vou entregar logo, porque todo mundo sabe, os outros evangelistas não disseram, eu vou logo dizer. Ele era ladrão e já metia a mão na bolsa desde o início. Então ele foi logo entregando o jogo de Judas. E Judas ficou numa situação difícil. E aí quando a gente olha para esse texto, a gente percebe que Deus está nos conduzindo a uma reflexão interessante. Nós precisamos pensar em como se processa a adoração a Deus. Esse texto começa nos ensinando que a adoração a Deus, ela precisa ter um ato de
prioridade, ela não pode ser alterada. Porque em todos os demais textos que Jesus está em Betânia, lembra os irmãos que Marta está onde? Cozinhando, sim ou não? Lázaro está onde? Servindo a mesa, sim ou não? E Maria está onde? Adorando. É sempre assim. Só que nessa passagem, Lázaro está sentado à mesa, Marta está servindo a mesa e não cozinhando. Certamente tinha alguém na cozinha. E Maria está onde, irmãos? Então a Marta muda de lugar, o Lázaro muda de lugar, mas a Maria não muda. Esse texto está nos ensinando algo importante. É possível que Deus te conduza a outras posições, a outros lugares, a outras responsabilidades, a outras missões. É possível que Deus te coloque em outra cidade, em outra comunidade. É possível que Deus te coloque em outro setor na empresa que você trabalha, em outra casa no bairro onde você mora. É possível que Deus mude muita coisa na sua vida. Mas tem uma coisa que é inalterável. Só existe um lugar seguro para o crente permanecer. É pertinho dos pés de Jesus. A primeira vez que a Bíblia fala de Maria, ela estava aos pés de Jesus aprendendo. A segunda vez que a Bíblia fala de Maria, ela estava aos pés de Jesus chorando. E a terceira vez que a Bíblia fala de Jesus é nessa. Ela está aos pés de Jesus agradecendo. O processo da vida é esse aí. Você começa aprendendo, e se você aprender do Senhor, você vai suportar os dias das lágrimas. Mas nos dias das lágrimas, suportando, você só suporta se estiver lá, aos pés de Jesus, confiando nele. E o dia das lágrimas vão cessar, e vai ter o tempo da alegria e da bênção de Deus na sua vida. Aí você vai celebrar. O processo na vida do crente é esse: ele aprende, sofre e celebra. Ele aprende, sofre e celebra. Ele aprende, sofre e celebra. E quando ele celebra porque aprendeu com sofrimento. Ele celebra porque Deus o ensinou também no tempo de dor. E aí você vai crescendo, e você vai dia após dia brilhando mais e mais, até que seja dia perfeito. O nome disso é vida cristã. Aprendizado, sofrimento e celebração. Aprendizado, dor, luto e alegria. Esses estágios estão nesse ambiente nessa noite. Existem pessoas aqui que estão sofrendo. Existem pessoas aqui que estão sofrendo há muito tempo. Outras pessoas que começaram a sofrer há poucos dias. Existem outras que estão saindo do estágio do sofrimento e vieram aqui hoje com um vaso de alabastro na mão para celebrar. Mas não tem ninguém aqui que não esteja aprendendo, irmãos. Todos nós estamos aprendendo algo na vida. Pastor, mas eu já tenho 90 anos. Você pode ter 200. Deus ainda tem algo novo para ensinar você todos os dias. Sempre estamos aprendendo. Então a primeira coisa que nós precisamos aprender é que é possível que a gente transfira algumas coisas da vida, mas nós não podemos negociar nossa relação com Deus. É possível que haja um tempo em que Marta está na cozinha e outro tempo em que ela esteja servindo a mesa. É possível que haja um tempo em que Lázaro esteja servindo a mesa e em outro tempo esteja sentado à mesa. Mas não negociamos o tempo de Maria nas nossas vidas. Se estamos na mesa, estaremos na mesa adorando. Se estamos na cozinha, estaremos na cozinha adorando. O que a Escritura está nos ensinando é que nós não devemos negociar adoração. Nós não devemos negociar nossa relação com Deus. Você não deveria passar tanto tempo sem abrir a Escritura Sagrada. Você não deveria passar tanto tempo sem ter um tempo a sós com o seu Deus. Você não deveria negligenciar o devocional diário. O
tempo em que você para e escuta, e apenas escuta, apenas escuta. E aí alguém diz assim: o que Deus disse? Eu não sei. E o que você disse? Eu também não sei, mas eu estava lá. Eu estava na presença de Deus. Às vezes, irmãos, nós dobramos os joelhos na presença de Deus e a gente fica preocupado em dizer tanta coisa quando não é necessário. Sabe qual é o conselho que eu queria trazer para a igreja hoje? Voltando para casa, escolha um lugar onde você não será incomodado. Reserve alguns minutos e fique em silêncio, lançado aos braços daquele que cuida da sua vida, com silêncio sepulcral, e espere que a voz de Deus seja traduzida em paz. E sem dizer nada, o Espírito de Deus vai visitar a sua vida. O Espírito de Deus vai confortar o seu coração. E o Espírito de Deus vai te lembrar que Ele cuida de você até hoje e continuará cuidando de cada dia da tua história. Quando você se levantar daquele lugar, você será um gigante para a glória do nome de Jesus, com forças necessárias para continuar bendizendo e adorando aquele que te amou primeiro. Aquele que te amou primeiro. Não esqueça isso. É muito necessário que cada cristão tenha esse tempo devocional com Deus. E a Escritura diz que o que Maria apresenta a Jesus é um unguento de alto valor, alto preço, que nós estamos ofertando a Jesus. Interessante, irmãos, que ela trazia, e os outros evangelistas falam isso, ela trazia um vaso de alabastro. Alabastro é uma espécie de louça caríssima, raríssima. Ela poderia derramar o azeite, irmã Toninha, e usar o vaso para outra coisa. Mas a Bíblia diz no outro evangelho que ela derrama o azeite e quebra o vaso. E eu fiquei vendo isso e pensando, por que será que ela quebrou o vaso? É simples, irmão. É porque foi usado para Jesus. E vaso que é usado para Jesus só presta para ser usado para Ele. É por isso que você está todo quebrado. É porque você está querendo usar o vaso não para a glória dele, mas para a sua própria glória. É por isso que você chegou aqui hoje todo ladrilhado, mas graças a Deus você está na casa do oleiro. Aqui tem barro de reserva e Deus vai refazer a tua vida para a glória do nome dele. Bendito seja o nome de Jesus. Por que ela não aproveitou? Ora, o vaso era de alabastro e a gente não percebe João falando disso. Quem fala disso é os outros evangelistas. João apenas diz que ela tinha um unguento precioso, porque João é o evangelista maduro, escreve 30 anos depois. A sua forma de escrever e de refletir o evangelho é diferente dos outros. A necessidade do seu tempo é outra. E o João, quando escreve nesse evangelho ainda mais maduro que os outros, embora todos sejam inspirados, João não declara o valor do vaso. João declara o valor daquilo que está no vaso. E eu queria dizer para os irmãos que o vaso não tem muito valor mesmo não. E o apóstolo Paulo explicou isso. Você sabe por que o vaso não tem muito valor? É para que a excelência não seja do vaso, mas para que a excelência seja daquilo que está dentro do vaso. Para que a excelência seja da graça de Deus que está na sua vida. Você não tem muito valor se não for Jesus na sua vida. Agora, com Jesus na sua vida, tu és valioso, tu és precioso, tu és a menina dos olhos de Deus, tu és guardada para a glória do nome de Jesus e preservada em todo o tempo. Bendito seja o nome de Jesus. Pastor, e por que ela precisou ofertar a Jesus um perfume tão raro? Não poderia reunir algumas ervas, como faziam as demais mulheres? Quando preparavam alguém para o sepultamento, untavam o corpo com ervas.
E ela estava profeticamente untando o corpo de Jesus. E Jesus é quem diz isso. Não a molestais, deixai-a, para o meu sepultamento ela está me preparando. Você sabe por que o perfume tinha que ser bom? Porque ela não estava ungindo um morto, ela estava ungindo o Senhor da vida. Irmão. Segunda razão, você sabe por que o perfume tinha que ser bom? Porque tinha que durar 3 dias. Irmão. Porque ao terceiro dia ele ressuscitou. E Marcos capítulo 16 diz que ao terceiro dia Maria Madalena e sua prima foram com unguento de ervas para ungir a Jesus. Quando elas foram se aproximando do sepulcro, se encontraram com um anjo de aspecto jovem que disse assim: por que buscais no lugar dos mortos aquele que já não está mais aqui? Você sabe por que Jesus ressuscitou, irmão? Porque se ele não tivesse ressuscitado, ele tinha recebido um perfume inferior. Jesus queria ficar com perfume bom. Glória a Jesus. Ressuscitou perfumado. Jesus preferiu ficar com perfume melhor. E tem crente que está se perfumando com perfume que não é o de Cristo. A Bíblia diz que nós somos o bom cheiro de Jesus. Portanto, nessa noite, volte a perfumar o mundo com o bom cheiro de Cristo. Você já tem um perfume melhor. Você não precisa das propostas e do prato do mundo. Você já tem o Espírito de vida. Ele já está na sua vida. Celebre ao Senhor nessa noite. Por isso. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor nessa noite. O que eu vim entregar ao Senhor nessa noite, irmãos? Qual é a consciência que eu tenho desse culto? Será que esse culto ele é racional, ele é lógico? Será que esse culto ele está atrelado à minha vida lá fora, o meu relacionamento com a minha Cíntia, com a minha Milena? Ou será que esse culto é mais uma visita a um lugar de religião? O que eu estou ofertando ao Senhor? Eu não estou falando de oferta monetária. Essa semana um jovem que trabalha comigo chegou para mim e disse assim: eu estou numa situação atribulada lá em casa porque uma tia minha foi numa igreja no centro e comprou um chaveirinho de tijolo. Irmão, você já viu aquele chaveirinho de tijolo? Tem um chaveirinho que tem um tijolinho vermelhinho. É R$2 um. Se for mais é 3. Ela comprou por R$2.000 o chaveirinho. Em 10 parcelas de 200. E chegou em casa morta de feliz. Porque aquele tijolo representava o primeiro tijolo da casa própria. Irmãos. O diabo destruindo vidas, usando homens com a Bíblia na mão para amaldiçoar as pessoas. Não tem maldição maior para uma pessoa do que um engano. Não tem maldição maior para uma pessoa do que ela se aproximar de Deus pensando em receber algo em troca. Nós não estamos aqui porque vamos ganhar a casa nova. Nós não estamos aqui porque Deus vai nos ajudar a trocar o carro. Nós não estamos aqui porque Deus vai curar a nossa enfermidade incurável. Nós estamos aqui, irmãos, porque nós pertencemos a Ele. E enquanto nós não nos voltarmos para Ele, nós não teremos paz. Nós estamos aqui porque tudo que nós temos e tudo que nós somos pertence a Ele. E nós queremos derramar diante da presença dEle a nossa vida, o nosso futuro, a nossa história, os nossos sonhos, para que Ele cuide das nossas vidas. Para que Ele receba um unguento nessa noite e que suba como um cheiro suave às suas narinas. Glórias sejam dadas a Jesus. Que haja um perfume de sinceridade, de verdade em cada coração nessa noite. E que o Senhor receba a nossa adoração, irmãos.
1 Samuel capítulo 24, Davi se aproxima de um homem chamado Araúna e diz: Araúna, eu estou precisando da sua terra, da eira, porque eu preciso de um espaço para adorar a Deus, para separar para adoração a Deus. Araúna olhou para o rei Davi e disse: meu rei, a eira está à tua disposição. Araúna disse: eis aí o gado. Você pode se utilizar do ferramental do gado para fazer a fogueira. Toda a aparelhagem do gado você pode fazer a fogueira. Meu rei, sem preço nenhum, pois é para mim honroso entregar em tuas mãos o que tu precisares. Capítulo 24, versículo 24, Davi diz: de modo algum ofereceria eu ao Senhor algo que não me custe preço. De modo algum ofereceria eu ao Senhor algo que não me custe preço. E a Escritura diz que Davi pagou por aquele campo e então ofereceu ao Senhor. O que a gente aprende disso, irmãos? Nós precisamos oferecer a Deus algo que nos custa preço. A nossa adoração precisa ser preciosa. Irmãos, eu não tenho dúvida que todos os que estão aqui ou trabalharam ou estudaram hoje. Eu não tenho dúvida que a cama chamou você para ficar em casa. Você ouviu o nome dela umas 3 vezes. E aí você repreendeu a voz da rede ou da cama e veio. Você está cansado. Não tenho dúvida que você está cansado. Eu estou cansado. Segunda-feira eu fui para a reunião do ministério. Preguei terça e preguei quarta. Estou pregando hoje. Amanhã prego no Henrique Jorge. Sábado de manhã estou ministrando um estudo sobre arminianismo aqui na sede do Montese. Sábado à noite estou pregando aqui. Eu vou dizer para os irmãos, se eu escapar essa semana, é porque Deus ainda tem uma obra na minha vida. Mas quando eu chego aqui, eu posso estar ladrilhado como eu tiver. Quando eu chego aqui, o Espírito de Deus me enche de alegria. Quando eu chego aqui, o Senhor renova as minhas forças. Quando eu chego aqui, a enfermidade vai embora. E o Senhor traz paz na minha alma. E eu vou adorando, bendizendo. A mesa vai sendo posta. O alimento vai sendo posto. E o Espírito de vida vai nos dando graça para mais uma semana de caminhada. Para mais uma semana de jornada. Glória a Deus. Vocês não têm ideia como eu alegro-me em ver essa multidão aqui na quinta, irmãos. É um grande número de irmãos. Grande número. Porque nós estamos aqui com o objetivo de vencer o amanhã. Porque o alimento de hoje vai servir para amanhã, viu, irmãos? Glória a Deus. Amanhã você tem que continuar comendo. Mas vai servir. Você vai lembrar. O Espírito de Deus vai trazer a memória e você vai tomar a decisão. É muito interessante, às vezes eu estou conversando com uma irmã, ela diz assim: pastor, inclusive, na hora que eu fui tomar a decisão essa semana, uma jovem me ligou. Diz: pastor, eu digo: o que foi? Pastor, eu queria celebrar a Deus pelo livro que você me indicou. Eu indiquei Celebração da Disciplina do Richard Foster para essa jovem. É um livro que fala sobre o jejum, sobre a oração. E é um teólogo extraordinário, é um místico extraordinário, um homem que tem uma relação com Deus muito abençoadora. E eu indiquei o Richard Foster para ela, e ela começou a ler o texto, aí ela disse: eu queria testemunhar o que aconteceu. Eu digo: o que foi? Eu trabalho numa empresa, e o meu patrão tem vários prédios, aproximadamente uns 10 prédios, alugados para várias igrejas. Eu disse: é mesmo? Ela disse: é. E aí chegou um desses pastores, lá na loja do meu patrão, e o meu patrão respeita muito pastores, liderança espiritual, e aí quando ele chegou, ele disse: assim diz o Senhor para ti, tu tem que dar o terreno para a igreja. Aí ele ficou sem entender. Aí ele, não, nem crente é, irmão. Aí ele olhou assim para o pastor, e o pastor disse assim: nós estamos há 60 dias subindo um monte,
e há 40 dias jejuando, para o senhor quebrar o seu coração. Deus ainda não falou com o senhor não? Ele disse, ainda não. Ainda não falou não. Depois Deus vai falar. Aí o homem saiu, o mentiroso. Viu, irmãos? O mentiroso. Porque quem pensa que Deus é um ser que a gente troca moedas, é um charlatão mentiroso. Se a gente quer conseguir as coisas, vamos trabalhar para conseguir. Não tem jeitinho brasileiro no céu não, irmão. O céu não é Brasília não. Não tem tráfico de influência no céu não. Ou você trabalha e rala, ou você vai morrer sem nada. E enquanto eu não puder dizer isso nessa igreja, irmão, no dia que eu não puder mais dizer isso, eu não posso mais pastorear os irmãos. Porque eu estou aqui para orientar conforme a Bíblia. Eu não estou aqui para ensinar história de carochinha. Aí um mentiroso desse chega, apresenta isso para o pastor, para o rapaz. Aí o rapaz chama essa jovem que trabalha lá e é crente. Aí a jovem vem. E você está pensando, irmão, que quando terminar o culto aqui, não vai ter uns 3 crentes que vai dizer assim, pastor é muito incrédulo. Não, tem. Está pensando que não tem uns envenenadinhos? Não, tem, irmão. Ah, meu irmão, está só com 18 anos que eu lido com isso, viu? E eu ainda recebo hoje à noite ainda uma mensagem no WhatsApp, pastor, não concordei com aquilo que você disse. E eu fico quase sem dormir à noite. E aí o dono chega, viu, irmão? O dono chega e diz assim, ô fulana, eu ia dizendo o nome, ó. Me ajude que eu estou atribulado, eu estou sem dormir, está com uns 3 dias. Porque o pastor veio aqui e disse que Deus ia falar comigo e eu ainda não ouvi nada. O que eu faço? Aí ela disse assim, eu não sei o que eu diga não, porque eu também tenho medo, porque se for Deus mesmo. Aí o senhor vai deixar de abençoar o povo, e se não for Deus? Aí eu não sei o que fazer, então pelo amor de Deus. Aí ela disse assim, eu saí de lá e fui para uma consulta. Quando eu cheguei na consulta, o médico disse, você vai ser atendida em 5º lugar, a mulher da recepção, era a 5ª pessoa. Aí ela sentou e lembrou do livro na bolsa, ela disse, Danilo, estava com 20 dias que eu não pegava no livro. Aí quando eu peguei no livro, eu não deixei marcado onde eu tinha parado, eu nem lembrava. Aí eu abri assim no meio, quando eu abri no meio tinha assim, orientação sobre o jejum. Aí Richard Foster tinha escrito assim, o jejum nunca deve ser um ambiente de barganha. Alguém que se utiliza das disciplinas espirituais, pensando que vai receber algo de Deus, não está entendendo absolutamente nada sobre o jejum. O jejum não é você entregar a Deus para Deus te devolver nada. O jejum é você mortificar o velho homem para depender único e exclusivamente de Deus. Aí quando ela ouviu aquilo, ela disse, naquela hora Deus falou comigo. Aí eu liguei para o meu chefe, aí li para ele o trecho. Quando eu falei, aí o rapaz lá disse assim, agora sim, eu fiquei sem medo. É assim mesmo, Elizabeth? Ele disse, é. Eu disse, porra, agora eu estou tranquilo. Aí ela me ligou dizendo assim, eu queria celebrar a Deus pela sua vida, porque ele mal olhava para mim. Mas agora, todo dia que eu passo em frente à sala dele, ele diz, bom dia, irmã, muito obrigado. Olha aí, Deus transformando a tribulação em bênção. Deus queria abençoar a serva dele lá, né, irmãos? Aí Deus faz assim, usou até um mentiroso atribulado para poder abençoar. Quando Deus quer abençoar, ele abençoa, não é assim, irmão? É coisa de Deus. É. Você já pensou, irmão? Você já pensou se essa moda pega? Eu um dia estava ouvindo um pregador pregar, ele disse que um vizinho chegou, e quando ele olhou para o carro do vizinho, ele desejou o carro do vizinho. Aí ele disse que quando viu que desejou, ele disse, se eu estou desejando é porque Deus quer me dar. Aí ele saiu rodeando o carro do vizinho, dizendo assim, eu tomo posse, eu tomo posse, eu tomo posse, eu tomo posse, eu tomo posse. Eu tomo posse, eu tomo posse, eu tomo... Mas dá vontade de dar uma pisa, não dá não no cabo desse? Eu tomo posse, eu tomo posse. E aí ele foi tomando posse no carro. Aí ele dá conta na pregação. 3 meses depois, Deus levou o rapaz a enfrentar a prova. Ele deixou de pagar as contas e atrasou tudo e cortou luz. Aí ele chegou na porta da minha casa. Eu disse, já sei, vem me vender o carro. Olha o crente. Aí os irmãos, shh, aquela alegria. E eu dizendo, meu irmão, que Deus é esse, irmão? Isso não é Deus não, isso é um monstro. Isso é um monstro. Não é o Deus da Escritura. O Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ensinou assim, ó.
Se alguém te ferir uma face de um lado, oferece também a outra face. Se alguém te pedir uma túnica, oferece também a capa. Se alguém te convidar para caminhar 1 milha, vai com ele 2 milhas. Se alguém te fizer sofrer, suporta o sofrimento em silêncio, porque bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e mentindo, disserem todo mal contra vós. Contudo, o vosso galardão está nos céus, não é aqui. Labarúvia, é nos céus, irmãos. É para lá que nós estamos caminhando, a nossa pátria é eterna. Nós não nos embaraçamos com as coisas desse mundo. Nós temos um que nos alistou, e esse é Cristo Jesus, o Senhor das nossas vidas. A Ele seja tributado toda a honra e glórias nessa noite. Somente a Ele, somente a Ele. Glória a Deus. Terceiro lugar, a adoração é inclusiva. É sempre inclusiva. Não sei se os irmãos perceberam a profundidade desse texto. Mas só quem podia ungir um rei, um sacerdote ou um profeta, era se esse alguém que ungisse fosse sacerdote ou profeta. Quem unge Davi e Saul é Samuel. Quem unge Salomão é Zadok. Quem unge Eliseu é Elias. O rei só é ungido por um profeta. Pediria um obreiro ali para conter a criancinha, irmãos. Ele vai, por favor, qualquer um irmão obreiro. Um rei só é ungido. Um rei só é ungido se for por um sacerdote ou por um profeta. Se aquela mulher tivesse que ungir a Jesus conforme a lei, ela não poderia, primeiro porque era mulher. Segundo, que ela não era da linhagem de Arão e tinha que ser da linhagem arônica. Terceiro, que ela não usava a estola sacerdotal, nem tinha um tangedor profético. A estola do sacerdote e o tangedor era o músico que tocava enquanto o profeta profetizava. Ela nem tinha estola sacerdotal, nem tinha tangedor profético. Então, se existia alguém que não poderia ungir, era aquela mulher. Mas aí Jesus disse: eu vim quebrar paradigma. No meu reino é uma pecadora que me unge. No meu reino é uma mulher que foi colocada durante toda a trajetória. A distância e a margem é uma mulher que se transforma em sacerdotisa e me unge. No meu reino, a prostituta entra na linhagem. No meu reino, o possesso recebe carteirinha de missionário assim que se converte. No meu reino, a mulher com milhares de demônios se transforma em uma ajudadora do meu ministério. No meu reino, as prostitutas chegam lá primeiro que os religiosos. Esse é o reino de Deus. Pastor, o senhor está dizendo isso? Não é eu que estou dizendo, não. Foi Jesus quem disse. Ele olhou para os fariseus e disse: as prostitutas entrarão no céu primeiro que vocês. Viu, irmão? Foi Jesus quem disse. É um versículo meio atribulado e meio difícil, mas foi Jesus quem disse. Então Jesus sabe que a gente vai ter surpresa no céu, viu? Você vai chegar lá e vai dizer: eu tinha certeza que aquele irmão vinha, e ele não vai estar. E você vai ver e vai dizer: não acredito que aquele atribulado veio, não. Sabe por quê? Porque Deus é quem mensura o coração do homem. Porque Deus é quem mensura o coração da mulher. Porque Deus é quem sabe a profundidade da sinceridade. Porque Deus é quem sabe o quanto de unguento você tem ofertado a Ele. O quanto da sua vida e da sua história você tem ofertado a Ele. E eu não estou falando de oferta monetária, repito. Oferta monetária faz parte. Eu estou falando de oferta de vida. Porque o apóstolo Paulo disse: agora a oferta que Deus tira é a vida. E aí ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis, olha a oferta, o vosso corpo como sacrifício vivo, santo
e agradável. Este é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa é a palavra. Essa é a palavra de Deus. Uma mulher pecadora unge a Jesus. Unge a Jesus. E sabe o que a Escritura diz? A Escritura diz que quando ela quebra o vaso de alabastro, a sala onde eles estavam se encheu do perfume. Adoração é missão. O ambiente onde Jesus está e nós nos aproximamos para entregar a Ele a nossa vida, é um ambiente preenchido pela presença de Deus. Só que tem algo que eu preciso dizer aos irmãos. Ela desatou o cabelo, e quando o óleo desceu, o perfume desceu aos pés de Jesus, ela enxugou com cabelo. Aí tem irmão que prega dizendo que a irmã tem que ter cabelo comprido. Não tem nada a ver, viu, irmão? Porque se encostar a cabeça no chão, dá para molhar também um cabelo. Os irmãos ouviram aquela fita do Adão, né? Até hoje estão medindo o cabelo das irmãs por aí. Deus tenha misericórdia de nós. Pastor, e por que ela molhou o cabelo? Porque o perfume da sala que todos sentiram veio para o cabelo. E aquele perfume era o perfume que ela havia oferecido a Jesus. Quando ela saiu, quem se aproximou dela sentiu que ela tinha se encontrado com Jesus. Sentiu que ela vinha da adoração a Jesus. Sentiu o perfume que já não era mais dela, era de Cristo. É esse o bom perfume. Glória a Jesus. Glória a Deus. Pastor, e como é que a gente faz para o nosso cabelo sair perfumado? A Bíblia diz que não é só o cabelo não. A Bíblia diz que existe uma forma da nossa vida toda sair perfumada. Sabe como é? Se a gente viver em comunhão. A Bíblia diz, ó quão bom e quão suave é que os irmãos expedicionários vivam em comunhão. É como óleo precioso que cai da cabeça e desce até a barba de Arão. Que o Senhor possa restaurar a nossa comunhão diariamente. E que a gente possa exalar o perfume de Jesus lá. Que as pessoas olhando para as nossas vidas possam perceber o Evangelho do Cristo. E possam perceber essa igreja vem da presença de Deus. Esses irmãos estão vindo da presença de Deus. Porque irmão, não tem jeito. Tem crente que sai do culto. E quando sai do culto, no primeiro sinal, uma pessoa atravessa na frente. Aí ele já prova que a boca dele não se converteu ainda. Fala logo da família do rapaz. Ou então ele dá tchau com o dedo só. É, irmão. Está pensando que não tem não crente que faz isso? É. Eu lembro de um amigo meu, diácono da igreja. Ele disse que estava no trânsito, no sinal vermelho. Ele disse de repente uma pessoa entrou na frente, ele estava olhando para o lado. Quando ele foi saindo, só deu tempo ele brecar. Aí ele disse que estava com a raiva tão grande. Ele disse que veio aqui para ele dar um grito. Quando ele olhou, era o pastor dele. Ele disse que deu assim uma arrefecida e ficou alegre por não ter dito nada. Aí fez só assim. Atribulado. O pastor foi embora, né? Deus sabe o que foi que ele disse depois. Vamos concluir. Vamos concluir em nome de Jesus. A Escritura diz, 3 minutos para concluir, a gente ouvir um hino. A Escritura diz que quando ela apresenta unguento raríssimo, Judas diz assim, deveria se vender e entregar esse valor aos pobres. Aí Jesus traz uma profunda lição. A primeira lição que Jesus traz é a seguinte: ela está se antecipando para o meu. Vocês lembram que eu disse para vocês que algumas mulheres foram ao sepulcro de Jesus, mas não conseguiram ungí-lo? Ela se antecipou, olha aqui para o microfone.
Essa palavra tem endereço certo para algumas pessoas aqui nesta noite. Você está adiando. E o Senhor está dizendo para você que você tem que antecipar. Pastor, mas é porque já faz 20 anos que eu não falo com meu pai. E aí, pastor, eu sempre penso que na próxima semana eu vou. Na outra semana eu vou. Não, pastor, está com 3 anos, está com 2 anos que eu não falo com meu irmão, com a minha irmã. Aí eu vou adiando. O Senhor Jesus está dizendo: adorador, antecipa. Não, morreu. Eu vou levar uma coroa de flores. Não adianta não. Ele nem sente o cheiro da flor. Então antecipe em nome de Jesus. Porque senão você vai ficar olhando para o sepulcro e não vai ter como você ser bênção na vida dessa pessoa. Deus está falando com você hoje. Antecipe. Vá hoje, peça perdão hoje, abrace hoje, recomece hoje. Deus deseja te dar forças para você fazer isso, irmãos. Aí a gente vai postergando, adiando, e Deus diz: não, adorador, antecipa. Por que antecipa? Para que consiga viver melhor. Glória a Jesus. É assim, irmãos. E por fim, o Senhor Jesus olha para Judas e diz assim: os pobres vocês sempre terão com vocês, mas a mim nem sempre. Jesus não está dizendo que a igreja não tem a missão de ajudar os pobres. Tem. Inclusive isso precisou ser organizado na igreja primitiva. Leia Timóteo. Você vai ver que em Timóteo tinha tanta gente pedindo valores à igreja, que foi preciso Paulo regular e dizer: a igreja deve ajudar a viúvas acima de 70 anos. E que não tem um marido, nem filho para cuidar. Tem que ser viúva de verdade, porque tinha viúva recasada, e aí o apóstolo Paulo precisou regular. Depois você lê Timóteo. Bíblia tem resposta para tudo, irmãos. Mas deixa eu explicar uma coisa. Jesus não está dizendo que nós não temos que ajudar os pobres. Jesus está nos ensinando algo muito maior. Jesus está dizendo: você deve definir o que é prioridade e o que é importante. Ajudar os pobres é importante. Adorar a Deus é prioridade. Basicamente o que Jesus está dizendo é: pensai nas coisas que são de cima. As demais coisas vos serão acrescentadas. Que o reino de Deus seja priorizado e que nós possamos ofertar ao Senhor a nossa vida, para que o Senhor seja adorado em tudo aquilo que a gente faz. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Deus abençoe vocês. Vamos louvar a Deus com o hino em nome de Jesus.